Fala, gurizada! Olha eu aqui de novo para falar de Grêmio. E a gente tem alguns assuntos para tratar hoje, mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o like, curte, compartilha e vamos nessa. Gente, o primeiro assunto que a gente tem para tratar aqui é o lançamento da pré-candidatura do Marcelo Marques a presidente do Grêmio. Ele fez isso aí durante o programa do Duda Garbi, né, o Assado, e inclusive ontem lançou um vídeo de campanha no perfil dele. Eu inclusive repostei lá no meu perfil do Instagram, né, para falar de Grêmio, e o slogan dele é "O Grêmio é nosso". E isso aí se traduz numa das falas dele na entrevista, que foi de que durante a gestão dele, se eleito, o Grêmio não irá virar uma SAF, né? O Grêmio pertence aos torcedores e, virando uma SAF, no entendimento dele, o Grêmio teria um proprietário e deixaria de ser da torcida. Ele também falou ali sobre outros temas, inclusive que poderia colocar dinheiro do bolso dele, né, no Grêmio, inclusive comprando a gestão da Arena, mas a gente sabe que isso é uma proposta um pouco eleitoreira, porque não é tão fácil assim. Ele até comentou que o Grêmio pagaria ele, brincando, né, com um camarote por 200 anos, ou também deu uma explicação ali, uma conta de padeiro, dizendo que a Arena tinha 27 mil cadeiras para serem vendidas a sócios, né, R$ 300 por mês, vezes o número de cadeiras, dava 8 milhões por mês, por ano daria 96 milhões, mas a gente sabe que não é tão fácil assim. Se fosse fácil, já teria sido feito. Além disso, existe a questão de que para a compra da Arena, além do valor a ser pago para a OAS, existe também tributos que não foram pagos pela empresa, existe a situação da dívida que foi contraída em bancos para a construção da Arena, né, e esses bancos eles querem receber a parte deles. Foi contraído dívida no Banrisul, no Banco do Brasil e no Santander, então ele teria que fazer esse pagamento aos bancos. O Grêmio, inclusive, comprou 20 milhões dessa dívida no início do ano, anunciou aí. Além disso, existe a questão de que em contrato está obras de infraestrutura ao redor da Arena, né, para auxiliar ali no desenvolvimento daquela região, algo que também não foi feito. Então, se comprasse a Arena, quem ficaria com essa responsabilidade? Ele como comprador ou a Arena? Ou o Grêmio? Então, nós não conseguimos entender direito essa proposta, né? Me pareceu algo mais para chamar a atenção do que realmente uma coisa efetiva que resolveria um problema. Agora, o que não pode se negar é que ele tem potencial, é um gremista de muito tempo já, conhecido do Conselho do Grêmio, é patrocinador do Grêmio há um bom tempo, auxiliou financeiramente a trazer o Luizito Soares para o Grêmio, então eu acredito que o Grêmio estaria em boas mãos. Mas essas propostas elas têm que ser um pouco mais trabalhadas e apresentadas de uma maneira mais clara, né? O que muda nessa corrida presidencial é que até antes de ontem o Paulo Calef, apesar de ter ali o Denis Abraão como concorrente e mais um outro conselheiro que se lançou a candidato também, o Paulo Calef ele basicamente já estava eleito, né? Porque ele tem uma chapa muito forte, além dele que fez um excelente trabalho enquanto esteve à frente ali do setor dele na gestão do presidente Alberto Guerra, inclusive, né, conseguiu ali a contratação do Luizito Soares. Ele tem o apoio do Danley, que tem uma força política dentro do Grêmio muito grande, né, junto aos conselheiros, isso ajudaria muito na primeira etapa ali da eleição, que é fechada, né, e também o apoio do Maicon, né, que foi capitão da Libertadores, tem uma identificação grande com a torcida, tem uma representatividade, né, dentro do Grêmio. Então isso aí fortalecia muito a campanha dele, que parecia já estar ganha. Só que agora, com a chegada do Marcelo Marques, isso muda um pouco, a gente vai ter uma disputa. O lado bom é que a gente vai poder avaliar as propostas de um lado, de outro, e com certeza o Grêmio estando nas mãos de qualquer um deles, eu acredito que será uma boa gestão. Com certeza melhor do que a que existe hoje, né, presidida pelo Alberto Guerra. E vamos falar aqui sobre melhoras no Grêmio, passa por contratações. Então vou tocar no assunto aqui de novo, o zagueiro Adrielson, o presidente Guerra ainda está na Europa lá tentando essa negociação, apesar do Anderlecht, né, que estava utilizando o jogador por empréstimo, cedido pelo Leão, ele já anunciou que não vai exercer a opção de compra do jogador, porém ele não oficializou isso num documento. O empréstimo do jogador acaba aí no final do mês de junho, o Grêmio precisa que o Anderlecht ele coloque isso no papel, para que esse jogador esteja de novo à disposição do Lyon, inclusive para ser negociado.
O que já se sabe é que o Lyon está pedindo aí em torno de 10 milhões de euros pelo jogador, o Grêmio não tem e nem quer pagar esse valor. Ah, mas então a negociação estaria encerrada? Não. Existem algumas coisas aí, alguns fatores que podem auxiliar. Um deles, eu já falei em outro vídeo aqui, é o interesse do Botafogo, que também é do John Textor, né? Assim como o Lyon. O Botafogo tem interesse no Gustavo Martins e o Gustavo Martins indo para o Botafogo seria como uma moeda de troca, parte do pagamento pelo Adrielson para ele poder vir ao Grêmio. Também existe a situação que o Botafogo comprou 2 ou 3 jogadores do Grêmio ano passado, né? O valor foi dividido em algumas parcelas, o Botafogo não fez o pagamento de todas elas ainda, existe a possibilidade de fazer um abatimento também dessa dívida. E uma notícia que chega de última hora também é a questão, ainda falando de Botafogo, é a venda do Cuiabano, lateral esquerdo, que era do Grêmio. O Grêmio vendeu para o Botafogo, vendeu por um valor bem baixo, né? Mas ficou com parte do passe do jogador. E agora o Botafogo está vendendo ele para o futebol europeu e pela parte do Grêmio aí vai pingar no cofre do clube 1,5 milhão de euros. Né? Fechando essa negociação, é um valor que também vem auxiliar nessa contratação do Tricolor no meio do ano agora nessa janela. Falando em contratação, existe já quase que confirmado, né, a situação do Alex Santana, o volante do Corinthians, realmente já está acertado com o Grêmio, o Corinthians já deu o ok para o jogador vir para cá, a negociação foi por um empréstimo, faltam apenas alguns detalhes, mas acredito que até o final de semana aí o jogador deve ser anunciado. Falando aí em chegadas e saída de jogadores, existe a situação, foi falado aí na Argentina no dia de ontem, da sondagem do Vélez Sarsfield pelo Cristaldo. Né? O Vélez tem aí um meio-campo de 18, 19 anos, chamado Álvaro Montoro, que é um cara que tem um potencial muito grande, está jogando muita bola. Inicialmente aí, o Botafogo tem interesse em comprar esse jogador, o Flamengo também já se manifestou aí dizendo que tem interesse no jogador, outros clubes, então vai ter uma briga por ele e provavelmente o Vélez vai acabar vendendo, né, vai entrar dinheiro nos cofres do clube e eles precisam de outro meio-campo. O treinador do Vélez já trabalhou com o Cristaldo em outro clube e quer ele lá no Vélez. A princípio já foi feito o contato com o Cristaldo, a gente não sabe se ele tem interesse ou não, mas o que se sabe é que o Cristaldo já foi contatado aí pelo Vélez, mas o Grêmio informou que não recebeu nenhuma proposta, né, oficialmente não houve nenhum contato do Vélez com o Grêmio, mas o que se sabe, principalmente pela essa notícia aí que veio da mídia argentina, é que se o Vélez vender o meio-campo, ele deve procurar sim o Cristaldo para levar lá para o time deles. É algo que preocupa um pouco a direção do Grêmio, né? O Cristaldo tem um contrato até o final do ano que vem, e se o Grêmio não vender ele agora, pode ficar na mão do jogador para negociar um novo contrato ano que vem, com um salário muito alto, ou até de repente o jogador não renovar e acabar saindo de graça. Claro que existe um período longo para isso acontecer, mas está pesando muito na balança a situação do Monsalve, né? Não está à disposição porque teve uma lesão e vai demorar para voltar, então o nosso meio-campo hoje é apenas o Cristaldo. E falando em lesão, né, uma notícia que chegou agora recentemente é que existe a possibilidade aí do Bright White, ele saiu no meio do jogo, né, na última partida contra a Juventude, sentindo dores, e parece aí que ele teve uma fratura no pé. Isso ainda não foi confirmado, né, vão ser feitos novos exames para realmente confirmar essa lesão, mas confirmando, a gente não sabe ainda quanto tempo ele vai ficar fora, mas se falando de fraturas aí, pelo menos mais de 30 dias ele deve se ausentar do Grêmio. E houve também a questão de que o Mano Menezes solicitou ao Grêmio que incluísse na lista de contratação um centroavante. A gente já tem o Bright White e o Arezzo, mas o Mano Menezes aí pediu a contratação de um outro centroavante. Não sei se tem ligação com essa fratura do Bright White, se eles estão sabendo de alguma coisa ou não, mas a questão é que foi incluído essa pedida aí de um centroavante para o time do Grêmio. O Grêmio não trata isso como prioridade, as prioridades são um zagueiro pela direita, um volante, né, um lateral direito, por causa das sucessivas lesões aí com os jogadores dessa posição, a possibilidade de um meia de apoio, né? Se vier um volante que saiba também desempenhar essa função, pode ser que esse meia de apoio não acabe sendo contratado.
Existe a possibilidade aí do Grêmio ainda tentar a contratação do Kaique do Juventude, voltou à pauta esse assunto, o Juventude já tinha dado a negociação como encerrada, mas existe aí a intenção do Grêmio de contar com o jogador, não se sabe se com a compra dele agora, já que o Juventude pediu aí 10 milhões de reais, né, e o Grêmio estava disposto a pagar 5. Se o Juventude não vender, ele vai acabar saindo de graça, inclusive pode assinar um pré-contrato já a partir de julho, porque em dezembro encerra o contrato dele. O Internacional também divulgou que tem interesse no jogador, então muito provavelmente se o Juventude não vender ele agora, ele vai acabar saindo de graça no final do ano de qualquer jeito. Eu não sei se é uma boa opção, até porque a gente tem aí dois bons volantes, né? O Vidia Sante, a gente já conhece o futebol dele, e o Dodi, como eu já falei em outro vídeo também, é um jogador que vem desempenhando um excelente futebol, vem jogando muito bem, está sendo pouco falado, mas eu vejo que ele não compromete durante os jogos, né? E eu acho que ele tem potencial de crescimento aí assim que o time do Grêmio se ajustar melhor. Gurizada, por hoje era isso, né? E a gente fica aí ao longo do dia recebendo as notícias para atualizar você sempre que possível. É isso aí, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha, curte e um abraço.